a gente espera, enquanto o pessoal vai entrando, a gente aproveita, quem quiser se apresentar aqui, ou se for a primeira vez no grupo, não sei. Mas é isso, gente. A gente vai começar a nossa reunião do grupo de Química e Biologia. A gente está trabalhando esse livro aqui. A minha câmera já está no fim da vida dela, né? Mas eu acredito que tá. Meu Deus, o efeito não está deixando eu mostrar o livro. Que é o ajuste fino, mas a gente vai ler durante esse semestre a parte 2 do livro, que é... Esse livro ele é dividido, né, em duas partes. Tem uma parte de teologia natural e a outra parte que é mais, assim, de questões das origens mesmo, né? Argumentos do ajuste fino. E a gente vai trabalhar a partir desse capítulo 9 do ajuste fino. Hoje o capítulo é no princípio, as constantes do universo, que o Matheus vai apresentar para a gente. E é isso, gente. Não sei se tem alguém que está participando pela primeira vez da reunião do nosso grupo. Se quiser se apresentar antes da gente começar, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta de alguma coisa também, a gente vai respondendo aqui. Oi, alguém? É a primeira vez que eu participo. Oi, Nicole, bem-vinda. Você já se apresentou no WhatsApp, né? Sim, já. Eu já te vi lá. Ah, tá bom. Sim. Sobre o Eu também, é a primeira vez também que eu estou participando aqui da Bioquímica. Beleza, Marcel, bem-vindo. Se apresentar. Eu também estou participando pela primeira vez. A Natália, bem-vinda, Natália. O Hernani Obrigada. Já conhece, o Douglas também. Então é isso, né, gente? Sejam bem-vindos. A gente costuma gravar a reunião e colocar no YouTube, tá? Então eu só estou avisando para vocês que a gente vai gravar aqui. E o Matheus, a gente está à frente do grupo de Química e Biologia, eu e o Matheus é da Química também, não sei também se ele quer se apresentar para a galera que está chegando, mas aí eu vou botar aqui para gravar. E não precisa se acanhar, né? Não sei se o Matheus vai compartilhar slide, mas se alguém quiser falar ou tiver perguntas durante a apresentação, a gente conversa, não tem problema nenhum. A gente sempre faz mais nesse modelo de pode interromper, falar qualquer coisa, tá bom? Deixa eu ver, chegou para todo mundo aí? Tá, sim. Chegou? Beleza. Pessoal, boa tarde. Eu vou orar aqui antes da gente começar, beleza? E depois eu vou me apresentar, tá? Para quem tá entrando aí com a gente, é um prazer ter vocês conosco. Eu não tô vendo vocês, eu vou tentar olhar o máximo possível para a câmera. Eu dou umas viajadas, mas eu vou tentar olhar o máximo possível para a câmera para vocês, para a gente conversar. Mas eu não consigo ver vocês porque, infelizmente, agora eu só tô com uma tela, então eu não consigo acompanhar os dois. Mas vamos orar aqui, então. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse ano que o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui junto, trabalhando, Deus, esse livro nesse primeiro semestre. Pai, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, de cada pessoa que está no grupo, aqueles que fazem, Deus, ciência para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, te agradecemos pelo ABC2, por esse grupo, pelo grupo de física também, Deus, vai começar os seus trabalhos daqui a pouco. Nós te agradecemos, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa reunião aqui dessa tarde, para que a glória do Senhor venha sobre nós e que nós entendamos, nós possamos, Deus, absorver aquilo que o livro tem para trazer para nós, Deus, aquilo que está escrito, além daquilo que está escrito também, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ensine e que seja uma bênção para as nossas mentes, para o nosso corpo, para o nosso trabalho como cientista também, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, meu nome é Matheus, eu sou estudante de doutorado da UFV Campus Florestal, que é perto de Belo Horizonte, é um campus da UFV que tem ali, e eu estou no vou para o terceiro ano do doutorado. O desespero bate nesse momento, mas tudo bem. Eu trabalho com
materiais magnéticos para remoção de contaminantes aquáticos, o que eu gosto bastante, a área de materiais, assim. E é um prazer poder falar aqui com vocês, é um prazer fazer parte do grupo de Ciências Naturais e Fé Cristã, do núcleo, né, e do grupo de Biologia e Química. A ABC2, né, esse grupo me ajudou muito no mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, porque me ajudou a pensar um pouquinho sobre ciência e a minha fé. Não que eu tivesse alguma dificuldade com isso, mas me ajudou a ter bases mais consistentes para poder pensar sobre isso, foi uma bênção, tá? Como a Pamela falou, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário dentro do que vocês leram do capítulo ou não leram, se ficar alguma coisa que eu falei que não ficou bem entendida, ou pessoas aqui no grupo que saibam mais do que eu dessa parte, porque realmente eu li o capítulo, pesquisei algumas coisas por fora, mas ainda tive dificuldade em algumas partes, por favor, me corrijam também, nós estamos aqui para aprender juntos, e estejam abertos para poder comentar, fazer perguntas. Nós estamos aqui no grupo para estudar, então se a gente estuda, as pessoas que têm mais a falar para a gente ouve e aprende com eles e aprende junto. E toda dúvida é válida. Então, perguntem, não voltem. Obviamente, acho que todo mundo está em casa. Não saiam da reunião com dúvida, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, eu também não consigo ver o chat. Eu acho que eu vou entrar pelo celular depois, mas tudo bem. Antes da gente tranquilo. Qualquer coisa, se no chat for importante, eu te interrompo, falo, ou eu mesma respondo. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá. Eu escutei o barulhinho do chat, por isso que eu falo. Mas vamos lá. O livro, a gente já até estudou 2 capítulos dele, e algumas outras coisas a mais também do que ele trata, em algumas reuniões do ano passado, falando sobre a questão da teologia natural também. O grupo de física tem diversas palestras no YouTube sobre teologia natural que foram discutidas no ano passado, e o livro é dividido em 2 partes. A parte que a gente vai começar agora é a parte mais, a segunda parte, tá? E é a parte que vai falar sobre as observações e interpretações do ajuste fino. E a gente vai começar no capítulo 9. Há 2 capítulos dele, que seria sobre a questão da água e a questão dos catalisadores, já tem no YouTube. Depois a gente manda o link lá só para relembrar para vocês, e vocês podem ter acesso a ele lá no YouTube, das discussões que a gente já teve sobre esse livro. Beleza? Mas, basicamente, o livro vai trazer para nós que a busca de Deus nas ciências naturais, na teologia cristã, que é tradicionalmente chamada de teologia natural. Então, a primeira parte é focada mais na discussão sobre o que é teologia natural, os ajustes e as reformulações que precisaram ser feitas no entendimento de teologia natural com os conhecimentos científicos que a gente tem hoje. E essa é a primeira parte do livro, que a gente vai ter 2 palestras, 2 discussões dos capítulos no final desse semestre. Então, aí, mais no final, a gente vai falar sobre isso. Então, falando um pouquinho dessa introdução do livro, no século XVII, assume-se que nenhuma condição especial era requerida para a emergência de um universo que tivesse vida. Então, tinha-se a ideia que a vida no universo apareceu aleatoriamente, no século XVII, né? Então, a emergência da vida aconteceu aleatoriamente. Porém, hoje nós sabemos que há um grau de contingência das condições iniciais do universo para que elementos pesados, planetas e, ao final, a vida complexa viesse a se desenvolver. Que é o que a gente vai começar a tratar hoje, que o universo é finamente ajustado para que, ao final, a vida viesse a acontecer. Assim como a gente tem o entendimento que quando Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, né, a gente também hoje tem o entendimento que Deus dá as condições necessárias para que essa vida aconteça e se mantenha. Ela venha a aparecer num determinado espaço de tempo no universo e ela se mantenha, ok? Então, tem uma citação na introdução do livro, né, do Lynn Smullen, que fala assim, a existência das estrelas se baseia em alguns delicados equilíbrios entre forças distintas da natureza. Estes exigem que os parâmetros que governam o nível de ação dessas forças seja ajustado precisamente desse mesmo modo.
Em muitos casos, uma pequena modificação do seletor, no caso desses delicados equilíbrios, em uma ou outra direção, resultaria num mundo não apenas sem estrelas, mas com menos estruturas do que o nosso universo. Aqui a gente começa a perceber uma coisa que vai tá em todo o capítulo, né, dessa primeira parte do livro, né, no livro como um todo, que a ciência chegou num ponto que ela consegue determinar algumas condições específicas para que a vida viesse a acontecer. E essas condições específicas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, dentro dessas condições, a gente tem uma possibilidade de variação muito pequena para que realmente a vida aconteça. A gente tem o entendimento, né, que se essas condições fossem diferentes, ou a vida teria que ser baseada em outras coisas que não seja o carbono, ou a vida não existiria. A possibilidade é essa, tá? Basicamente. E quais as implicações disso? Quais as implicações desse seletor muito específico que a gente tem? É como se eu estivesse ajustando o som da igreja, não sei se todo mundo já viu a mesa de som, ajustando o som da igreja e tem aquele ponto onde o som fica perfeito. Aquele ponto onde o som é ajustado para a voz daquela pessoa. Mas quais que são as implicações disso? Quais que são a finalidade disso? Né? Quais as implicações de dizer que o universo é finamente ajustado para a vida? Vocês conseguem pensar? Vamos interagir. Tipo, eu gosto de interação. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Pode falar ou mandar no chat também. Quais são as implicações disso? Não, o universo é finamente ajustado para a vida. Ele está definido para que a vida venha a aparecer um dia. Quais são as implicações disso? Alguém consegue pensar? Se tiver lido o livro, às vezes já ajuda. Eu vou trazer 2 pontos aqui, mas se pensar em algum outro, a gente pode discutir também. Um criador? Um criador? Sim, se o universo é finamente ajustado à vida, ele precisa de uma mente pensante para esse ajuste fino. Tipo isso, um criador. Certo? Todo mundo concorda? Mateus. Sim. Uma crítica que é muito comum de ouvir de céticos, ateus, agnósticos, pessoas que não professam religião, quando se usa normalmente esse argumento do ajuste fino, é que quando se expande no nível absurdo de tempo a probabilidades aleatórias, normalmente fala assim, a gente só está falando isso porque nós estamos nessa probabilidade mínima da mínima da mínima, mas é o que aconteceu. Sim, sim. Então, como você responderia a esse tipo de crítica? Então, esse ponto a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A essa crítica da questão de que dentro das aleatoriedades possíveis aconteceu que na causalidade a gente apareceu a vida apareceu, não os seres humanos, mas a vida de modo geral. Né? A gente vai responder isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu queria pensar agora um pouquinho nas implicações de dizer que o universo é finamente ajustado. Tá, a gente pode pensar realmente que tem um criador por trás disso, beleza? A gente pode realmente pensar que tem a necessidade de um criador para pensar todos esses ajustes finos. Tá, alguém mandou alguma coisa no grupo, no chat? O Douglas levantou a mão, pode falar. Também tinha aquelas possibilidades de vários universos. Aí esse multiverso foi que deu certo, sabe? Sim. A gente vai falar deles também no final. Mas 2 implicações. O pessoal tá dando spoiler de tudo que tu quer discutir. Tá no final do livro. Realmente, acho que esse ponto dos multiversos e esse ponto da aleatoriedade, e aconteceu que dentro dessa aleatoriedade a gente apareceu, são contrapontos interessantes à necessidade da criação, de um criador, né? São pontos interessantes. Mas a gente vai discutir eles um pouquinho mais para frente, tá? Vamos focar aqui agora.
a gente pode pensar em duas coisas. Vamos pensar, tirar a necessidade do Criador. Vamos pensar, às vezes, ceticamente. Se, mesmo que num universo de 10 a 500 possibilidades de multiversos, ou 10 a 500 possibilidades de ter um universo finalmente ajustado, ou que dentro dos ajustes possíveis, do ajuste fino possível, na causalidade aconteceu da gente existir. Essas possibilidades todas culminam numa fecundidade. Seja um multiverso, seja uma causalidade, ou seja um criador, todos têm uma fecundidade. Porque uma hora a vida existiu, a vida passou a existir. Então, o universo está fecundo para que a vida exista. Ele está prenhe, que é o que coloca no livro, né? Para a existência da vida. Mas também, se ele é finamente ajustado, tem uma fragilidade aí. Eu tenho a fecundidade que a vida vai existir uma hora, mas eu também tenho uma fragilidade. Porque fora desse ajuste fino ou fora dessa causalidade, não tem vida. Então, ele é frágil, porque fora dos equilíbrios estabelecidos não existe vida, mas ele também é fecundo. Um exemplo aqui que eu coloquei dessa foto seria um ecossistema. O ecossistema tem todas essas relações entre os níveis tróficos. Se um desses níveis tróficos está desequilibrado, se eu tenho mais de um predador, e isso acaba influenciando todo o nível trófico. Então, acaba que o ajuste fino chega nessa questão da vida também, né? Final. Então, tem um equilíbrio aí. Ok. Então, certos fatos observados pelas ciências naturais são realmente surpreendentes. Porém, podemos facilmente imaginar uma perspectiva a partir do qual eles não são surpreendentes e podem até mesmo ser antecipados. Já tentando, né, buscar uma resposta para esses contrapontos, a visão cristã da realidade, que tem sua própria base evidencial e racionalidade intrínseca, nos fornece uma perspectiva a partir do qual podemos ver o mundo natural e ver algumas coisas que os outros, de fato, vão considerar como enigmáticas ou estranhas, tais como o ajuste fino, como coerentes com uma visão mais ampla que o cristão tem a oferecer. Então, nossa visão cristã, ela pode ser mais abrangente e muitas das vezes não vai ser estranho para nós, ou enigmático demais, ou até mesmo surpreendente demais, ver que eu tenho condições ajustadas para que a vida aconteça. Basicamente é isso, para nós cristãos. Então, essa seria uma resposta. Assim, já que existe um ajuste fino, beleza, eu posso pensar que existe um criador, mas as probabilidades são tão mínimas, ou se a gente pensar numa causalidade, né, igual à primeira dúvida, as probabilidades são tão mínimas que é muito... que eu acredito ser muito difícil que elas viessem a acontecer. Obviamente, a gente está observando que veio a acontecer, mas eu também acho as probabilidades muito mínimas, né? Continuando, vamos entrar no nosso capítulo, então. No princípio, as constantes do universo. Falando da ciência cosmologia, que é uma coisa que não é minha área de atuação, então eu li o capítulo, estudei por fora, mas tem umas dificuldades minhas, eu assumo isso, e se tiver contribuições eu quero ouvi-las aqui hoje. A cosmologia é uma ciência em comum, pois se relaciona diretamente com uma singularidade. O que seria isso? Um evento que não podemos lidar diretamente e nem observar. Por que a gente fala que ela é incomum? Porque isso bate de frente com a concepção que muitas pessoas têm do método científico, que ele deve ser executado de forma controlada, observável e com hipóteses pré-estabelecidas. Então, quando eu estou lá no laboratório fazendo o teste com os contaminantes que eu uso, eu estou controlando. Eu controlo temperatura, eu controlo tempo de agitação, eu controlo velocidade de agitação, eu controlo o material que eu produzi, eu observo, eu consigo observar e fazer teste com ele. E eu tenho uma hipótese de que o meu material vai remover aquele contaminante.
Só que dentro da cosmologia, ou dentro da ideia, do entendimento de como o universo se expandiu, como ele iniciou, eu não consigo estabelecer essas condições que muitas pessoas acham que o método científico tem. Até eu dava aula na escola e os alunos tinham muito esse pensamento sobre o método científico, de que eu só é científico se eu controlar, se eu observar e se eu tiver uma hipótese, sabe? E a cosmologia foge bastante disso. E a cosmologia, né, passou por um entendimento, um panorama histórico bem interessante, né? No século XX, começou-se mudanças dramáticas em nosso entendimento sobre o desenvolvimento do universo. Lembra lá que a gente falou que no século XVII falou que não tinha uma necessidade de condições específicas para a vida aparecer? Já aqui a gente consegue observar umas mudanças. Em 1915, a gente tem as equações de campo de Einstein, que ficaram conhecidas por esse nome, e já nessa época era possível prever, assim, o Einstein poderia ter previsto, né, que o universo estava se expandindo, mas e ele fala que esse foi um dos erros maiores que ele cometeu, assim, né, que ele já poderia ter previsto antes que tivesse alguma evidência de que o universo estava se expandindo. Em 1920, Hubble propôs que quanto maior a distância entre quaisquer duas galáxias, maior sua velocidade relativa de separação. Isso é importante porque já traz o entendimento que o universo realmente está se expandindo com uma dada velocidade, com aumentando, né, o espaço-tempo. Em 1948, a gente tem uma teoria para contrapor isso, que seria a teoria do estado estacionário, onde as pessoas acreditavam que o universo estava aumentando de tamanho, mas ele era estacionário, e à medida que ele aumentava de tamanho, matéria era criada para ocupar esse espaço. E na década de 1960, Penzias e Wilson fizeram a detecção da radiação cósmica de fundo. E isso ajudou a meio que acabar com essa teoria do estado estacionário, porque começou-se a ter, então, evidências de que realmente o universo estava se expandindo e poderia ter detecção da singularidade inicial, né, do momento em que o universo começou a se expandir, né, vamos colocar assim. Então, a gente chega no modelo cosmológico padrão que a gente tem hoje. Basicamente, tem um entendimento que 10 ou 11, basicamente não, porque isso aqui é muito avançado, teoria das cordas, que eu nem sei, basicamente, tipo assim, não tenho entendimento, nunca estudei o que é a teoria das cordas. Mas tem entendimento que 10 a 12 dimensões originais, das quais apenas 4 foram expandidas no nosso espaço-tempo, a partir da singularidade, aqui no caso, o Big Bang. E nesse ponto inicial, até o ponto da inflação aqui, os efeitos gravitacionais quânticos dominavam e sem distinção entre as 4 forças fundamentais da natureza. Quem não conhece as forças fundamentais da natureza, as 4, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, depois de um tempo, então aqui, ó, eu não sei se está todo mundo vendo aqui, mas esse tempo da inflação inicial aqui durou de 10 a menos 36 segundos. Então, foi muito rápido. A gente sai da singularidade para a expansão do universo, a inflação do universo. Então, 10 a menos 36 segundos. É muito rápido. Daí dá para perceber que a gente realmente não consegue nem observar e nem controlar essas condições. Só que depois de um tempo, a matéria passa a formar aglomerados, permitindo o processo de nucleossíntese. Então, os núcleos atômicos começam a ser formados. E a diversidade química que temos hoje não seria possível se os materiais estelares não tivessem se aglomerado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma expansão do universo, eu também tenho uma aglomeração e formação de estruturas necessárias à vida. Sejam eles átomos, na formação dos núcleos núcleos atômicos, seja eles estruturas maiores, como galáxias, planetas e estrelas, até chegar no dia de hoje. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Sim?
Aí, o Alexandre sabe muito de cosmologia, então se eu tiver rolado alguma coisa errada, ele vai corrigir agora. Não, relaxa. Não, tá tranquilo, tá tudo certo. Eu só vou acrescentar alguns detalhes que você colocou. Acréscimo mesmo, tá? É só pontos adicionais. Tem algumas coisas que tem no livro, tem outras que não tem, tá? Então é só um acréscimo mesmo. Naquele slide anterior que você falou da questão da história, esse mesmo, né? Tem nesse período aí, a gente começar em 1915 você pode arredondar as contas aí até 2015. Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que aconteceu, tá? Mas só um ponto adicional dentro disso que você disse, é justamente nesse iniciozinho dos anos 20, quando o Einstein... Se eu for falar alguma coisa que você vai falar, você me corta, tá? Então, se eu for dar algum spoiler. O Einstein, ele propôs aquelas equações que a gente conhece, né, da relatividade geral, em 1915, e aí, em 1916, já começa 16, 17, um outro cara chamado Alexander Friedman, que esse cara é o que vai fazer matematicamente, vamos dizer assim, a forma de como é que funciona o universo. O Friedman começa, o universo pode se expandir ou se contrair. Aí, passando um pouquinho mais, vem um cara chamado Lemaitre, o George Lemaitre. O George Lemaitre, ele vai fazer, baseado nas observações do Hubble. O Hubble ele era astrônomo, né? Então ele fazia as observações lá no Monte Wilson, né? Tirava foto de galáxias. E em 1927, o Lemaitre, baseando nos dados do Hubble, porque assim, o Friedman ele descobre duas soluções para o universo. O universo pode crescer, o universo pode se contrair. O Lemaitre faz a mesma coisa, ou seja, dá uma evoluída nas equações lá de Einstein e do Friedman, né? Tem várias equações diferenciais ali no meio daquelas contas. E aí, usando os dados do Hubble, ele elimina a parte que o universo pode se contrair. Então o universo só se expande. Isso foi um resultado matemático, puramente matemático. Aí em 29 é que o Hubble vai propor justamente esse negócio que a gente conhece como lei de Hubble-Lemaitre. O Lemaitre por causa da parte teórica, e o Hubble porque foi o que viu. Dado uma determinada distância de uma galáxia, ela tem uma determinada velocidade. Se você está vendo uma galáxia mais distante, maior é a sua velocidade de afastamento da gente, né? Que é o tal do redshift, né? Ou seja, só que isso em larga escala, porque tem galáxias que estão se aproximando da gente. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda está se aproximando da gente. Então ele fez uma reta, é uma equação de primeiro grau, inclusive, né? Então você tem uma reta e eu tô falando de forma matemática aqui, achando que todo mundo saiba, tá? Então se alguém não souber, pergunta pro Matheus, tá? Então, joga bomba pra mim. Então aquele coeficiente coeficiente de inclinação da reta é aquilo que nós chamamos de constante de Hubble. E pela constante de Hubble você consegue saber tudo do universo, idade, tamanho e tudo mais. E aí em 48 aparece esse cara aí que você falou do teoria do estado estacionário, o Fred Hoyle, que é inventado aquilo, ele inventa uma teoria de estado estacionário, ou seja, o universo ele sempre existiu, é eterno, ele não aumenta e nem diminui de tamanho, e tem criação do nada, assim, magicamente de matéria, né? Ele não dá mecanismo de como é que funciona, ou como é que é criado matéria dentro do universo, ele não dá mecanismo para isso, né? E aí ele faz isso justamente para contrapor o Lemaitre, porque a ideia do Lemaitre, já que tudo está se expandindo, tem um começo. E Sim, o começo... é isso que eu ia falar. Então leva isso pro começo. Então deixa eu virar pro outro lado para não dar spoiler do que você Não, só pode continuar. Aí tem o outro ponto que você mencionou, a questão de singularidade, né? Só para a gente ter uma ideia do que é singularidade, talvez tenha alguém que não entenda isso de forma física. O entendimento da singularidade ninguém sabe o que é. Pronto, mais fácil assim. Porque é o quê? É um negócio que tem uma densidade infinita. Então o universo está se expandindo, isso, exatamente. O universo está se expandindo, bem no pontinho onde está escrito Big Bang, você tem toda a massa do universo, que ela é criada justamente no seu nascimento, ou seja, não tem acréscimo de matéria. E aí quando você contrai a matéria do universo, o que você está fazendo? Você está diminuindo o volume.
Mantendo a massa constante, você está tendendo a densidade do infinito. Então você tem para quem viu o cálculo 1, você tem uma assíntota, justamente nesse ponto de nascimento do universo. Ou seja, a gente não sabe o que é um problema matemático, a gente chama isso de singularidade, tá? Que é justamente esse ponto inicial do universo. E aí só mais 2 pontinhos com relação a essa, nesse gráfico meio que você falou, essa questão de 10 ou 11 dimensões, tá? Não é da cosmologia, é da teoria de cordas. E para mim, metade dos físicos também, teoria de cordas é só matemática, tá? Então não tem nada de eu gosto de ficar zoando os caras da física por causa disso, tá? Então, mas física sem matemática é filosofia. Exatamente. Então, pois é, a teoria de cordas é só matemática, ela não tem nem filosofia no meio dela para se chamar de física, viu? Então tem esse detalhe, tá? E o último detalhe é essa questão da inflação. O que é inflação? A inflação é aquele que nós chamamos de Big Bang. É o Big Boom, é a, entre aspas, explosão em si. Que é o quê? É justamente você sair do estado de singular, ou seja, você está na singularidade onde o volume é zero, mas a massa é constante. É um negócio que a gente não sabe como é que funciona. E é literalmente isso, a gente não sabe como é que funciona isso. E aí você começa a crescer o volume, ele sai de zero a um determinado valor. E o instante que ele faz isso é num instante muito curto, que vai de 10 a menos 43 a 10 a menos 32 segundos. Ou seja, alguma coisa do tipo 1 nanosegundo. Em 1 nanosegundo, o universo sai de um tamanho zero para um tamanho qualquer, né, que a gente faz as contas lá, e aí ele continua a sua expansão normal. Esse período de 1 nanosegundo que ele teve uma expansão inflacionária é o que a gente chama de inflação, ou é o que a gente chama de Big Bang. Que Big Bang, na realidade, não é uma grande explosão, e sim uma grande expansão inflacionária, vamos dizer assim, tá? Então era só esses acréscimos aí que eu queria fazer. Muito bom, muito bom. E realmente, aquela parte que o Alexandre estava falando lá, do desconforto que causa você conseguir provar que o universo não... Você tem 2 possibilidades, ou ele está contraindo ou ele está expandindo. E você prova que ele está se expandindo, significa que ele partiu de um ponto onde ele não estava se expandindo. Né? Então, ele parte dessa singularidade. Né? E nesse artigo, O Princípio Antrópico e o Debate entre Ciência e Religião, do John Polkinghorne, ele fala assim, está na introdução do artigo: o universo, em sua infância, era estruturalmente muito simples, consistido de uma bola quase uniforme de matéria, energia em expansão, que foi o que o Alexandre acabou de falar para a gente. Uma das razões por que os cosmologistas podem falar com considerável grau de confiança sobre essa época inicial é que as coisas então eram simples, tornando fácil a construção de modelos nos dias de hoje, com os entendimentos e as observações que a gente tem, né? Então, a gente consegue criar modelos. Mas saber realmente o que é, a gente ainda não sabe, né? Essa singularidade. Então, a gente vai caminhando na questão do ajuste fino do cosmos, que é uma outra parte do capítulo, que ele fala assim, ó: um grau elevado de restrições teria que ser imposto para que a densidade de energia cósmica original, sobre a densidade de energia cósmica original, para surgir o universo como conhecemos. Que foi o que a gente já está discutindo aqui. Os parâmetros para que a vida aparecesse no universo e para o universo se conceber do jeito que ele é hoje, devia ser bem restrito. Já que as galáxias e as estrelas são necessárias para a vida, um universo começando com uma elevada energia gravitacional, ou seja, a atração entre os corpos elevada, se recolapsaria sem dar tempo dessas serem formadas. Ou seja, a gente voltaria à singularidade antes da formação das estruturas necessárias para a vida. E se o valor da energia gravitacional fosse muito baixa, essa condensação, essa aglomeração dessas partículas não aconteceria para a formação das galáxias e das estrelas. Então, a gente tem essa questão de que o universo estava prenhe da possibilidade da vida desde o começo. E aqui a gente já vai entrar naquela questão do que a gente falou das 4 forças básicas da natureza. As 4 forças fundamentais da natureza operam em nosso universo. A intensidade de cada uma delas é
determinada por valores constantes, ou seja, 4 constantes que vão reger essas forças. A primeira dela é a constante da estrutura fina, alfa, que especifica a força do eletromagnetismo. A segunda é a constante gravitacional de Newton, que especifica a força da gravidade. E as duas últimas estão relacionadas às forças nucleares, que seria a GS, ou para as forças fortes, que mantém o núcleo atômico reunido, e GW, para as forças fracas, que são responsáveis por alguns decaimentos nucleares, que também controlam essas interações. Acaba que todas as outras forças que a gente encontra, elas estão relacionadas a elas têm a sua origem nessas 4 forças fundamentais, ou a força do eletromagnetismo, a força da gravidade, força forte e força fraca. E as magnitudes de todas essas constantes devem ser rigidamente delimitadas caso se queira um universo capaz de produzir vida. Essas informações estão no mesmo artigo que eu já citei aqui do John Polkinghorne, que foi traduzido pela ABC2, e vocês podem encontrar no site da ABC2, tá bom? Ele está traduzido para português, do Instituto Faraday, tá bom? E tem diversos artigos produzidos pela ABC2 do Instituto Faraday, então vocês podem, caso alguém tenha interesse nessa questão do princípio antrópico, relação com a fé e ciência, vocês podem procurar lá. Principalmente para as pessoas que estão começando agora e às vezes não conhecem, beleza? Isso traz implicações muito importantes, porque como o Alexandre falou, a massa é constante. Só trazer um pensamento aqui que eu tive essa semana enquanto eu estava mexendo no Twitter e lendo o capítulo também, um cara que eu sigo postou da questão dos elementos químicos que estão... estão com um sério risco de acabar ou com recursos limitados para ele. Por quê? A gente ainda não descobriu a viagem espacial para poder pegar recursos em outros planetas. Não sei nem se isso no tempo que a gente está aqui vai ser possível, né? Se a gente não vai acabar com a Terra primeiro. Mas a gente também tem que pensar, falando um pouquinho sobre o meio ambiente que a gente tratou no semestre passado, que esses elementos químicos, eles são limitados na Terra. E a gente não teria essa diversidade química aqui se o universo não tivesse sido finamente ajustado para esses elementos químicos que a gente conhece, 119 elementos químicos até hoje, existissem. Obviamente tem alguns que a gente força eles a existirem, que são sintéticos. Mas, só trazer a discussão é que alguns elementos como hafnio, prata, zinco, índio, telúrio, eles estão com um sério risco de acabar nos próximos 100 anos. Os amarelos, eles têm um risco avaliado de vulnerabilidade para acabar, porque toda vez que a gente descobre uma nova utilização para esses elementos químicos, a possibilidade de recurso dele diminui. Então é só um pensamento aqui. Obviamente é muito bonito ver que a gente tem uma diversidade química enorme, mas ao mesmo tempo essa diversidade química é limitada pela força forte, pela força fraca e tal, e é bem bacana pensar sobre isso. E aqui a gente toca num ponto que é bem legal, que é o princípio antrópico, que é discutido melhor no artigo que eu já citei, e ele fala assim, ó, a mera exploração evolucionária do que pode acontecer acaso não teria sido suficiente se a regularidade normatizada do universo não houvesse assumido a forma altamente específica que é necessária para gerar a potencialidade biológica. O universo teria bilhões de anos de idade quando a vida apareceu, mas ele já estava prenhe dessa possibilidade desde o seu início. Então, essas constantes já estavam definidas desde o início do universo. E acredito eu que o mero acaso não traria a possibilidade disso acontecer. Algumas coisas tão específicas, tão definidas acontecerem, não seria possível, em última instância, produzir vida, né? Se elas não tivessem acontecido. E aqui eu vou trazer só mais alguns exemplos do ajuste fino e as constantes da natureza. Aqui eu vou precisar de ajuda de físicos aí, de pessoas que estudam mais essa área, porque eu tive dificuldade em algumas coisas. O primeiro ponto que eles colocam aqui, né, fazendo um resumo de quão importante essas constantes são
para que a vida aconteça é a razão da força eletromagnética em relação à gravidade entre dois pontos. Se essa razão entre a gravidade e a força eletromagnética fosse diferente do que ela é, a gente não teria a estrutura que a gente tem, ou seja, os seres não poderiam ser maiores do que um inseto. A gente não teria um elefante ou uma baleia azul, ou até mesmo corpos humanos na Terra, porque justamente não teria suficientemente equilíbrio entre essas forças para que a vida aparecesse, do tamanho que tem hoje, né? Das estruturas de carbono e tal que a gente tem hoje. 2. A força nuclear forte que define quão fortemente o núcleo atômico se une. A gente não teria diversidade química de elementos que a gente tem hoje no universo se essa força nuclear forte não fosse finamente ajustada para aglomeração e formação de núcleos estáveis de elementos químicos. 3. A quantidade de matéria do universo, ou seja, o número cósmico ômega, que mede a quantidade de matéria escura, energia escura, e a matéria visível, né, que a gente consegue ver, no caso das estrelas, galáxias. Eu estou olhando no livro que essa parte eu realmente tive um pouco de dificuldade. E se a razão de ômega fosse alta demais, né, em relação ao valor crucial e particular, o universo teria se colapsado muito rápido e não teria tempo da formação das estruturas de planetas e galáxias que a gente tem. E isso entra na repulsão cósmica, que é o ponto 4 que o livro traz. Por quê? A repulsão, pensa comigo, o universo está se expandindo e a gente percebeu até agora que ele continua se expandindo. Então, ele tem uma velocidade de expansão, ou uma repulsão, para que essa expansão aconteça. Vocês conseguem entender ou perceber que se essa repulsão é muito forte, acontece que eu não vou ter aglomeração da matéria, formação de planetas, galáxias, constelações e tal, estrelas, e buracos negros que sejam. Se essa repulsão for muito rápida, ela não dá tempo da formação dessas estruturas. Ao mesmo tempo que, se a atração dessas estruturas for muito grande, eu não tenho estrutura suficiente, eu tenho colapso de novo da matéria. 5. A razão da força de ligação gravitacional e de energia e a massa de repouso, que é de total importância para determinar a textura do universo. Aqui está a minha dúvida. O que seria textura do universo? Isso eu não sei. Alguém sabe? Eu queria saber sobre isso. Alguém sabe sobre... Eu entendi que textura seria mais ou menos os tipos de estruturas que a gente tem, mas eu não sei se está certo isso. A textura que ele chama aí, textura do universo, seria deixa eu ver se eu acho a analogia. Pensa na estrutura cristalina, de moléculas, de matéria e tudo mais. Então, seria basicamente aquilo ali. Porque a ideia, principalmente só voltar nos outros pontos, né, só para detalhar algumas coisinhas aí que você colocou, a ideia, por exemplo, do ponto da força eletromagnética em relação à força gravitacional. Se você pegar aquelas duas equações, a força de Coulomb e a força gravitacional de Newton, você iguala aquelas duas forças, ou faz uma razão entre as duas forças, né? É claro que isso não dá para fazer por causa da questão das unidades, né? Você está trabalhando com unidades diferentes, mas como exercício faz isso, porque força sempre newtons, tal, então você faz um ajuste ali. Quando você faz isso, você vai ver que a força eletromagnética, ela é da ordem, se eu não estiver enganado, de 10 elevado a 42 mais forte em força em unidades de Newton do que a força gravitacional. Essa razão ela é exata, porque quando você faz essa conta, você coloca ali massas e cargas e tudo mais, então você coloca um para tudo, né, faz aquele ajuste. Eu não sei se o pessoal da química tem isso, mas na física a gente faz isso demais. Coloca C igual a G, que é igual a 1. Então a gente
Tudo trabalha em unidades naturais. Quando você faz isso e faz esse tipo de relação, você vê que o valor é exato. 10, eu tenho quase certeza que é esse valor, 10 elevado a menos 40, 10 elevado a 42. 10 elevado a 42 vezes mais forte do que a força gravitacional. Tem que ser esse valor. Porque se a força gravitacional ela é a 42, vamos colocar aí 10 mil. Vamos colocar 10 mil, que é 10 a 4. Tá? Ou seja, se a força gravitacional ela é mais fraca ou mais forte em uma parte em 10 mil, você muda completamente isso. Mas muda em quê? Se a força eletromagnética é mais forte, você não tem, por exemplo, a formação de estruturas, que vai cair justamente no ponto 5. Você não tem a formação de estruturas. Estrutura que eu digo é estruturas moleculares e tudo mais. E se ela é mais fraca, né, do que a força forte, por exemplo, e no caso a força forte não, a gravidade é mais forte, você tem aglutinação de material antes da formação disso. E aí eu estou falando de grandes estruturas, como estrelas e tudo mais. Ou seja, em outras palavras, se a força eletromagnética é mais forte ou mais fraca do que a força gravitacional, você não tem formação de estrelas. Eu estou indo lá para o espaço, porque se você não tem formação de estrelas, você não tem formação nem de planeta. A gente nem chega aqui embaixo. Né? O outro ponto, que é o ponto 2, a questão da força nuclear forte. A força nuclear forte é aquela força que vai unir dois prótons, né, dentro do núcleo atômico. Né? Então a gente tem lá os bósons, né, que são partículas que vão juntar ou vai fazer a cola entre os quarks. Né? O próton e o nêutron ele é formado por quarks. Então quem faz essa colinha é uma partícula chamada de gluon, e ela que é a mediadora da força nuclear forte. Só que ela é bem... o seu alcance, ela não é o alcance infinito, por exemplo, da força eletromagnética, né? Que ela decai ao quadrado, mas o alcance dessa ela é muito, da força nuclear forte é muito pequenininha, que é só ali na região do núcleo. Então se ela é mais forte ou mais fraca do que ela é, e aí você tem um valor exato de quanto é que tem que ser a força nuclear forte e o seu alcance, você não tem, por exemplo, formação de átomos e moléculas. Simplesmente não tem. Né? O terceiro ponto que você falou, a quantidade de matéria do universo, que é o ômega, né? É a densidade de matéria do universo. É aquele valor que é ou foi, não importa como, definido lá no início. E ele é imutável, ele não muda. Né? Ou seja, se você tem uma quantidade um pouco maior ou menor de matéria, que é esse ômega, que é a densidade de matéria, você não tem, por exemplo, formação de estruturas. Galáxias, estrelas, planetas, você não tem. Se ela é maior, ou seja, você tem mais matéria, você vai ter mais força gravitacional. Se você tem menos, você tem menos força gravitacional. Então você não tem formação de estrelas, por exemplo. A repulsa cósmica, né, é justamente essa taxa de expansão do ponto 4, é a taxa de expansão do universo. Né? Olhando lá no gráfico lá da lei de Hubble-Lemaître, que é uma reta, se aquela reta ela tem uma inclinação um pouco mais para baixo, ou seja, um ângulo menor ou um ângulo maior, a expansão do universo é modificado. Ou seja, se você tem uma expansão maior, e aí vai entrar justamente no ponto 5, se a expansão do universo ela é mais rápida, ou foi mais rápida na inflação, por exemplo, você não tem formação de estruturas. Se ela foi mais lenta, o universo ele já teria colapsado em menos de 1 bilhão de anos. Ou seja, também a gente não teria universo. Né? Já começa por aí. E aí esse último ponto é justamente da razão da força da ligação gravitacional e a massa de repouso, que é da formação das moléculas e da estrutura, porque isso vai formar a nível molecular as moléculas, as pequenas estruturas, e a nível astronômico você vai formar as estrelas, vai formar o restante da coisa. E esse negócio de massa de repouso é o seguinte, que tem algumas partículas, né, nem átomos, partículas que não têm massa de repouso, que são o que a gente chama de bósons. Por exemplo, fótons. Fótons não tem massa de repouso. Né? Fótons tem outro, o bóson de Higgs também não tem massa de repouso. Né? Onda gravitacional, ou graviton, se é que existe, também não teria massa de repouso. Então a ligação gravitacional nisso, entre a massa de repouso, é fundamental para a construção do universo. Só um exemplo em cima disso. Se o fóton, olha, isso é uma loucura, dentro da física isso já é uma loucura, isso gera toda discussão, mas só resumidamente, tá? E aí a gente leva a discussão lá para o grupo de física, caso alguém queira. Se você tem o fóton e ele não tem massa de repouso,
realmente não tem, a gente nunca mediu massa de repouso, mas se você coloca massa de repouso no fóton, ele vai ter uma ligação gravitacional, não só por causa do desvio, mas uma ligação gravitacional, de força gravitacional. Fóton, estou só imaginando fóton e ligação gravitacional. Se você tem isso, o que acontece? Você não tem formação do universo de uma forma geral. Tá? O universo de uma forma geral. Por quê? Primeira coisa que cai se você coloca massa no universo, relatividade especial. Segunda coisa, relatividade geral. Terceira coisa, a forma de você ver como é que o universo funciona a nível cosmológico, mesmo que você interprete pela teoria da relatividade geral, ou qualquer outra teoria, e aí eu vou ser um pouquinho mais forte nessa expressão, qualquer teoria gravitacional decente, teoria das cordas não é o caso, tá? Você precisa que o fóton não tenha massa. Se você coloca massa no fóton, você simplesmente acabou com o universo. Tá? Literalmente você acaba com o universo. Tá? Então é uma frase forte? Mas é assim que o universo funciona. Sim. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Pode continuar? Pode, sim. Beleza. E o último ponto, que é o 6, é o número de dimensões espaciais, que a gente, como eu já disse, pela teoria das cordas, que não é física, é matemática, tinham 10 ou 11, e apenas as 3 que se expandiram, né, no caso 4, que pode contar o tempo também, elas são suficientes para que a vida aconteça. Se esse número fosse 2 ou fosse muito maior, a vida não poderia existir em um universo com menos ou mais dimensões do que ele tem hoje. Beleza? E como explicamos essas observações? Aqui, para nós, como cristãos, a gente tem a potencialidade inerente da qual o Criador dotou a criação. E os teólogos não afirmam que a doutrina cristã de Deus nos permite predizer as especificidades do universo. Não. A visão geral sempre tem sido de que, uma vez que Deus fez o cosmos sem influências restritivas, além da sua vontade divina e natureza, ele poderia ter criado de formas diferentes. Ele só especificou que essas seriam as condições para a existência do universo, né? E, portanto, as observações dos fenômenos antrópicos que a gente trouxe até aqui está situado numa longa tradição de reflexão teológica e metafísica da teologia naturalis, né? Essa afirma que o fenômeno geral do ajuste fino é coerente com a crença cristã num Deus criador, argumentando que a natureza das coisas é tal que o resultado mais apropriado para uma teologia natural é demonstrar que a observação do mundo natural fornece ressonância conceitual com a visão cristã de Deus, não uma prova dedutiva dela. Acho que com isso eu consigo responder aquela primeira pergunta, né, da causalidade, que basicamente é uma das questões que fala sobre o fazer sentido dos fenômenos antrópicos. Por quê? Se dentro desse entendimento que a gente tem de teologia natural, de que Deus criou as coisas, Deus criou o universo dotado com um início e dotado de possibilidade de existência de vida, ou fadado a um dia existirá a vida, seja no tempo que Deus quisesse, porque ele fez com a sua vontade perfeita. Então, isso causa algum desconforto na comunidade científica daquelas pessoas que são ateus, agnósticos e tal, e que têm uma vontade de lutar contra esse pensamento, né, que tem. Então, existem algumas alternativas para explicação para esses fenômenos antrópicos. E a primeira delas é justamente a causalidade. Ou seja, que dentro da probabilidade ou da causalidade de acontecer a vida, a gente tem as condições causais ou aleatórias e a vida passou a existir e a gente consegue observar ela. Só que, igual ele coloca no livro,
é claramente inadequado para explicar a efetivação de um cenário improvável, a emergência de um universo adaptado para a vida. O universo é tão bem adaptado à vida, ou adaptado à formação de estruturas prenhes à vida, que é muito improvável que tenha sido só aleatório, sabe? Que tenha sido sem nenhum, ou sem direcionamento, ou sem uma mente pensante por trás dele. No caso, Deus, o Criador de todas as coisas. Eu não sei se ficou claro, ou se eu respondi direito a pergunta. Eu não sei quem fez a pergunta, desculpa, eu esqueci de perguntar na hora. Quem foi? Tá aí ainda na reunião? É a pergunta do multiverso? Não, a anterior, da causalidade. Da aleatoriedade. Foi o Erlan, eu acho que ele já saiu. Ele saiu? Uhum. Que pena. Depois ela assiste no YouTube. Depois a gente tem uma outra explicação que seria a tendência ou a localização do observador. O que seria essa ideia? Basicamente, eles falam que... como é que eu digo isso? Que as constantes lá que a gente falou lá atrás, elas poderiam mudar de valor. Aí elas foram mudando ao longo do tempo, que chegou num valor, numa combinação de valores, que a vida consegue emergir, e a gente agora, como observador, estamos localizados nessa possibilidade de observar e de prever e de mostrar que essas condições são possíveis. Só que uma mudança nessas constantes, né, ao longo do tempo, indica que basicamente vai chegar uma hora que essas constantes vão mudar e a vida vai deixar de existir. Vocês conseguem perceber? Obviamente tem uma tendência de mudança dessas constantes, mas uma dificuldade é que vai chegar uma hora que essas constantes vão ter mudado e a vida vai, do nada, deixar de existir. Vocês conseguem ter essa ideia? Beleza? Tá. Beleza. Então eu vou continuar. E por último, a ideia dos multiversos. A gente teria a probabilidade de zilhões de multiversos, e aconteceu que a gente existiu no multiverso que é da possibilidade, ok? Que é onde tem a vida. Só que esse aqui seria o multiverso, como é que eu falo? Ajustado à vida. Mas dentro dessa possibilidade, ainda teríamos mais 10 a 500 multiversos que não são ajustados à vida. Porque a gente precisa de condições muito específicas para que isso aconteça. E nos próximos capítulos, basicamente, a gente vai trazer a ideia de como a vida começou e como essas condições que a gente discutiu nesse capítulo favorecem ao aparecimento da vida no final. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer que volte em alguma parte? E daqui a gente já acaba. Tranquilo, eu acho. Eu acho que a gente pode partir da discussão. Discutir, é isso que eu ia falar. Acho que a gente pode discutir esses pontos aí, se alguém quiser levantar uma questão. Eu acho que as duas perguntas do início, né, que foi a causalidade, e acho que alguém falou também dos multiversos. Fez uma pergunta, não lembro. Eu vou interromper um compartilhamento aqui. Acho que tá. Chegou mais gente depois. Bem-vindos. Bom ter vocês conosco. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que essa questão aí tinha sido a pergunta que o Erlan fez, né? Que, enfim, não sei se ele vai ver depois no YouTube, mas foi essa questão de muitos céticos falarem que a gente só utiliza o argumento meio que do ajuste fino
Porque a gente já está num universo que as constantes estão ajustadas para isso, né? Uhum. Eu acho que isso é um argumento furado, isso é coisa assim do cético mesmo, que quer te colocar numa armadilha, assim. Mas eu não acho que esse seja um argumento convincente da parte de uma pessoa que não crê, por exemplo, num criador. Dizer que a gente só defende isso porque a gente já está num universo. Eu acho que isso é um argumento meio circular, entendeu? Sim, mas realmente a gente já está. Por isso que a gente tem a capacidade de dizer que tem o ajuste fino, que as constantes são ajustadas e tal. Se ele for entrar numa questão de probabilidade, realmente as probabilidades são tão baixas. Vai complicando, né, a questão. As questões de probabilidade, etc. Eu acho que é um argumento circular e que realmente, se você for entrar por essa linha, a gente não vai conseguir realmente justificar um ponto, entendeu? Uhum. Isso eu concordo, também acho. Bom, deixa eu acrescentar um ponto. Opa. Pode falar, não pode falar. Deixa eu acrescentar um ponto enquanto o pessoal tá um pouco tímido aí. Essa ideia bom, a gente está aqui, como é que é? A gente está aqui observando que as constantes já estão ajustadas, então por isso que a gente vê esse ajuste fino, né? Uhum. Quem falava isso, inclusive, quem colocava esse argumento era o Stephen Hawking na década de 80. Ele colocava exatamente assim, porque tanto o ajuste fino, a ideia do ajuste fino, quanto a ideia do princípio antrópico, tem até mais questões disso no livro, apareceu dentro da filosofia. Não é nem questões são questões puramente científicas, não são questões teológicas, né? Tanto o ajuste fino quanto o princípio antrópico, aí tem o princípio antrópico fraco, forte, médio, por ali vai, tem várias vertentes. Nenhuma delas apareceu dentro da teologia, apareceu tudo dentro da ciência. E aí tem artigos de física, de cosmologia, discutindo o princípio antrópico e ajuste fino, aquela área da cosmologia quântica, que vai tratar do nascimento do universo. A primeira vez que eu me deparei com esse argumento, não, as coisas estão ajustadas aqui para o aparecimento do ser humano, porque o ser humano está aqui, ou seja, um argumento completamente circular. Eu falei, não faz muito sentido isso. Só que quando eu me deparei e fui responder isso, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Ou seja, eu não tinha conhecimento nenhum, conhecimento zero de qualquer coisa, e isso já não fazia muito sentido para mim. Ou seja, você já observa que a coisa não é tão simples assim. E aí você vai fazer as contas, igual a gente estava falando aí da questão das constantes e tudo mais, você vê assim, para a coisa estar desse jeito, ela não aparece, aí é bom a gente até fazer uma separação aleatoriamente. Porque a gente tem aleatoriedade, caos, probabilidade dentro da ciência que a gente trabalha. Mecânica quântica, as coisas são completamente aleatórias e tudo mais, tem caos. A gente trabalha com coisas aleatórias, isso já existe. Mas existe dentro de algo, vamos dizer assim, entre aspas, controlado. A gente sabe, teoria do caos, por exemplo, a gente começa a fazer um caos a partir de umas constantes bem definidas, aí a gente faz o sistema dinâmico. Então a gente tem isso. Agora, o aleatório que o pessoal confunde muito, principalmente quem faz críticas nisso, é na hora de colocar aleatório no sentido que não tem sentido, é sem sentido. Uhum. A teoria da evolução, por exemplo, no caso da teoria da evolução, que a gente vai trabalhar isso em outros capítulos. Não, a teoria da evolução ela é aleatória. Aí mistura o aleatório sem sentido com o aleatório como realmente ela é, né, do ponto de vista biológico puro, né? Por exemplo, e aí tem, e o mais legal, eu coloquei até o link depois, de um artigo, né, na verdade é um relatório de 42 páginas que uma menina escreveu. Ela é pesquisadora agora eu perdi o nome dela. Ela é pesquisadora na área de cosmologia, inclusive. E ela escreveu esse relatório junto com financiamento da Tempo e tudo mais. Um negócio bem interessante. Só para vocês verem onde é que está o nível da discussão. E esse relatório, se não me engano, é deste mês de 2022. Aliás, do mês passado, janeiro de 2022.
a Miriam Frankel. A ideia dela é o seguinte, de uma forma geral do relatório. Eles estão discutindo ali a questão do ajuste fino, né? E aí, na conclusão, uma conclusão assim, é um salto mortal, quase. A conclusão é, o ajuste fino não é tão bem ajustado. O ajuste fino ele pode ser uma coisa um pouco mais aleatória. E o aleatório que ela coloca ali é o aleatório científico, vamos chamar assim, tá? Para tirar o aleatório filosófico. Então, assim, as coisas podem ser aleatórias, ok. Problemas com relação a isso. Aí eu já estou criticando o texto todinho dela de 52 páginas. Primeiro, a questão de probabilidade das coisas serem aleatórias, a gente ter essa conjunção das constantes. Ou seja, a constante, a força gravitacional e a força eletromagnética, ter essa razão de 10 a 42. Tá? Calcula qual que é a probabilidade de ter isso. É meio complicado isso, já começa por aí. A probabilidade não é zero, sim. Mas ela é tão baixa que não faz sentido nem a gente colocar isso na conta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o mais legal, é justamente na conclusão. Tá, o ajuste fino do universo não é tão bem ajustado. Beleza. Então me proponha outra, pode ser inclusive até coloca, será que não é uma ilusão? Então tá, me dê outras alternativas. Aí as outras alternativas que ela dá é multiverso, são universos onde só aqui tem condições ideais dentro de um multiverso para ter vida, e nos outros universos paralelos ou outros universos do multiverso não teve vida e somente teve aqui. Tem uma outra que é a questão de universos onde você tem variáveis possíveis e alternativas, onde você faz alteração, por exemplo, na questão do carbono ou da força fraca, que é a do decaimento radiométrico. Você pode fazer pequenas alterações. Aí você olha assim, tá, multiverso a gente já descarta de primeira, porque não existe nenhuma possibilidade indireta de que há alguma indicação da mais distante de que existe um outro universo além do nosso. Não tem, é um pleonasmo gigantesco para dizer que até hoje a gente não tem nem indicação da mais remota que existe um multiverso ou outro universo além do nosso. Então você já descarta tudo isso. Aí o resto das alternativas, que são essas três, da questão do carbono, do decaimento do deutério e do trítio e da força fraca, ela só foca nesse ponto, porque são pontos para a vida. Tá, mas para a gente ter o ajuste disso para a vida, significa que o resto das coisas que a gente observa, por exemplo, como aglomerado de galáxias, formação de matéria escura, seja lá o que isso signifique, formação de outras galáxias, de sistemas planetários que estão nascendo, a gente tem fotos de sistemas planetários que estão nascendo, exoplanetas que, vamos jogar na possibilidade também, pode ter vida ou não. Se eu faço um ajuste diferente para que tenha vida, descartando o multiverso aqui para o nosso planeta, então, consequentemente, para os outros lugares, esse ajuste vai para onde? Eu não sei se deu para entender. Ou seja, se a coisa é aleatória para se ter vida aqui, baseado nessas três modificações, então as outras coisas que também são ajustadas, vamos dizer assim, inclusive para que tenha vida aqui na Terra, por exemplo, a distância da Terra e do Sol, que é um ajuste fino também, vai para onde? Então assim, cai completamente. As alternativas que se tem para que não se tem ajuste fino, ou que ajuste fino seja uma ilusão, é uma ilusão completa. Completa mesmo, viu? Aí depois vocês dêem uma olhada. E só um outro... Tem um outro link que eu coloquei, que é do Evolução Guiada por Deus, tá? Aí é um pouco mais na questão da teoria da evolução, de biologia, mas que dá para aplicar bem na questão do ajuste fino também, tá? Bacana, os links estão aí, pessoal. Se alguém quiser ler depois, né? É interessante que leia. E também, ele mandou também o link do artigo do John Polkinghorne, tá? Também vocês leem. Valeu, Alexandre, valeu. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
A Pamela colocou Doutor Estranho Discorda. Cara, até hoje eu não li e não assisti, então eu não sei. Sinceramente, eu não sei se tá errado ou se tá certo, viu? Pela série do Loki do filme do Doutor Estranho, tem diversos multiversos. É um multiverso, né? Tem diversos universos. A possibilidade existe. Pelo menos na ficção. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Colocar algum ponto? Não? Pode falar, Douglas. Teve esse artigo do John Polkinghorne, ele falou também, acho que de outra possibilidade, de que era que o nosso próprio universo, ele começou e morreu, e começou e morreu, tipo assim, ele começou várias vezes até ele dar certo. Tipo, tem alguma explicação de que por que isso não é verdade? Ou pode também, é uma teoria plausível? Eu sei que é meio maluca, né, mas... Isso é meio da aleatoriedade, né? Porque se você fala assim, você vai testando até não dar certo, é tipo ciência experimental do laboratório. Você testa uma vez, dá errado, aí você vai testar de novo, dá errado, aí você testa de novo, dá errado. Aí olha, uma vez me falaram o seguinte, que o Homem das Cavernas foi Deus testando. Uma vez me falaram o seguinte, que desde os mais primitivos, assim, foi Deus testando para ver se o Homo sapiens ia dar certo, desde os Neandertais e tal. Aí Deus foi vendo. Eu tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vou sair na reunião. Eu não duvido dessa possibilidade, inclusive. Dizendo que a gente falou isso. Mas a pessoa usou esse argumento para mim, né? Que Deus estava testando, como se já não bastasse a gente discutir aleatoriedade, Deus, ele também precisa ficar na tentativa e erro, sabe? Aí Deus estava testando e para ver se o Homo sapiens ia dar certo. E deu certo? Eu não sei se deu certo, né? Eu acho que é diferente. Mas deu certo? Essa é a pergunta. Deu certo agora? Só que pode falar, Alexandre. Fala. Só acrescentar um ponto aí na pergunta do Douglas. Aliás, na resposta do Douglas, essa ideia de universo, que a gente chama de universo cíclico, tem modelos disso. Tá? Tem um modelo que eu trabalhei na faculdade, é o universo equipirótico. Até hoje eu tenho um quadro da apresentação. Eu tenho vergonha de ter defendido algumas coisas no passado, tá? Então, como essa do o universo cíclico equipirótico, que isso vem da teoria de... Isso é um dos modelos cosmológicos que vem da teoria de cordas, da teoria M. Você tem dois universos paralelos, né? Você tem dois universos, você tem o nosso e tem mais um universo paralelo. E aí, de tempo em tempo, esses universos se chocam. Aí se chocam, você tem um Big Bang, entre eles se afastam. Depois se chocam de novo. Esse modelo é de universo equipirótico. Tá? Então você tem esse, que é um tipo de universo cíclico. Tem um outro cara também, chamado Roger Penrose, que trabalhou com Stephen Hawking, acho que vocês já devem ter ouvido falar, talvez do Penrose. Ele ganhou o Nobel de Física em 2020. Só que ele ganhou pela questão matemática e física lá dos buracos negros, né? O Penrose, ele tem um modelo de universo também, só que não é de multiverso como esse, que você tem dois universos, que é o universo, é o CCC, é o universo cíclico fechado e conformal. Conformal é por causa das equações matemáticas lá. Em linhas gerais é o seguinte, você tem um universo só, e esse universo ele passa por momentos de expansão, como a gente está passando agora, e depois de um determinado tempo lá para frente, ele vai se contrair e vai implodir. Aí depois ele se expande novamente. Então você tem ciclos de Big Bangs, ou seja, de explosão, e de Big Crushes, que é de implosão. E esses ciclos são eternos, né? Então, ou seja, o universo sempre existiu, mas de uma forma cíclica, né? Então essa é uma possibilidade da gente estar aqui porque a gente está em algum desses ciclos. Nos outros universos ou nos outros ciclos teve alguém aqui? A gente não sabe.
Inclusive, eu estava até discutindo, na época que eu estava na pós, estava discutindo com um colega justamente sobre esse artigo do Penrose, né? E aí, a discussão era mais ou menos o seguinte, eu falei isso para ele, né? Isso é um absurdo. O que o cara divulgou como sendo uma possibilidade é uma impossibilidade física grande. Por quê? Ele deu tudo isso, só que dentro da física a gente tem que dar a previsão, né? Qual que é a previsão que o Penrose dá? Olhando a radiação cósmica de fundo, né, que é aquela radiação quando o universo tinha 400 mil anos de idade, aí você tem essa radiação, você tem pontos ali, né, que são pontos de temperatura, né, de radiação. E aí tem alguns pontos ali, uma região que o Penrose chegou a detectar, que são regiões, olha a loucura, são regiões de radiação, de um tipo de radiação específico que a gente chama de radiação de Hawking. O que é radiação de Hawking? É uma radiação que vem da evaporação de buracos negros. Tá. E está marcado na radiação cósmica de fundo, na CMB nossa agora atual, esses pontos de radiação de Hawking, que são de buracos negros anteriores ao último Big Bang. Agora, eu não sei se deu para entender o tamanho da loucura que foi feita em cima disso. Para começar, radiação de Hawking a gente nunca detectou. Nunca detectou em nenhuma escala, tá? Que é um tipo de radiação, é como se fosse um banho térmico que aparece quando você tem um observador acelerado, tá? A explicação bem resumida seria essa. E a gente nunca detectou isso. A gente tem radiação em observadores acelerados e tudo mais, mas tudo vem do eletromagnetismo normal que a gente conhece. Mas essa específica não tem, que é uma radiação normal, tá? Feita de fótons e tudo mais. Então, radiação de Hawking a gente não tem. Evaporação de buracos negros é uma possibilidade matemática. Talvez realmente isso aconteça, mas a gente nunca observou nenhum buraco negro evaporar completamente. Vai levar trilhões de anos, mas a gente não tem trilhões de anos, a gente já deveria ter visto algum. Nunca vimos. Radiação de Hawking vindo de evaporação de buracos negros. Piorou ainda mais. E radiação de Hawking vindo da evaporação de buracos negros anterior ao Big Bang. Bom, aí a coisa tá pior ainda, né? E aí quando eu apertei esse colega meu falando essas coisas, não, o universo pode ter vindo desse jeito mesmo, porque no Big Bang se apagou as outras evidências físicas do universo anterior. Eu falei, então acabou. Não temos mais nada o que discutir. Como é que eu vou discutir o universo anterior ao nosso, sendo que o nosso Big Bang apagou as evidências dele? Acabou. Então ficamos por aqui, tá? Então tem essa possibilidade. Mas completamente louca, tá? É muito estranho, né? Você fazer suposições, você fazer afirmações em cima de coisas que você nem detectou ainda. É estranho. Eu acho estranho. E detalhe, esses pontos aonde ele coloca, que assim, a radiação cósmica de fundo é gigantesca. Depois você coloca lá CMB Planck, por exemplo, você vai ver, é uma foto do universo inteiro. Então assim, tem muitas coisas ali, porque é muito dado que tem ali. A gente não consegue normalmente... Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um colega meu, aqui da UNB, ele terminou o doutorado dele, acho que já deve ter terminado, né, pelo tempo. Na época eu já tinha terminado, ele estava iniciando. Ele fez o doutorado dele inteiro, 4 anos, analisando apenas uma pequena região da CMB. Uma pequena regiãozinha ali, ele fez uma modelagem ali e tal, aplicou umas coisinhas só. Então, assim, é muito dado. Então, tem algumas coisas ali que realmente é complicado de você explicar. Tem a questão de gravitação quântica, que a gente não sabe como é que funciona. Então, assim, tem muita coisa. Agora, se jogar tudo isso na conta do universo anterior, Penrose já tá velhinho. Não dá, não. Não tem como isso, não. Aceita que Deus existe e criou o universo. É mais fácil. Acho que é até mais fácil. Ai. Mas é isso. É isso. Mas naquela discussão lá do Atkins com o... Como é? Esqueci agora. Ele é de apologética. Esqueci o nome dele. William Lane Craig. O Craig, isso. Ele usa esse argumento aí, né, da simplicidade. O que é mais simples? E para o Atkins, o mais simples é toda a complexidade. Assim, né? Ai, meu Deus! O Atkins foi aquele que falou de um supercomputador, não foi?
É o Atkins, né? Era que tava falando com o Craig. A pessoa quer complicar, quer ser ele tem um argumento da simplicidade, né? Não sei o resto do pessoal aqui se eles já ouviram falar na apologética, que é tipo assim, o mais provável é a teoria mais simples, né? É a mais provável do que ir aumentando a complexidade, aumentando. Aí o Craig coloca isso para o Atkins, né? Aí ele fala, mas o mais simples as diversas probabilidades de um multiverso. É mais simples do que Deus existir. Não mesmo. Mas 10 a probabilidade do multiverso dar errado é 10 a 500. 10 a 500. Aí é a mais simples. É porque essa beleza, ok. Essa conta que faz ela é lá da teoria M, né? Que trabalha com multiversos. E aí você tem vários universos. E aí a gente tem, por exemplo, aqui 2 universos paralelos, o nosso e mais um. E agora, aí você coloca 10 elevado a 500. É um seguido de 500 zeros de universos que estão jogados por aí. E é mais fácil isso do que o universo ser justamente não tem lógica não, cara. Bom. Enfim. Eu errei com isso. Vou orar então. Aí a gente conclui. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que esteve aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, da tua criação. Te damos graças, Senhor, por tudo. Continua nos abençoando, abrindo os nossos entendimentos e nos fortalecendo na nossa fé. Abençoe, Senhor, a cada um, que nos dê um resto de dia tranquilo e um resto de final de semana abençoado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.